Muito bom dia a todos. Hoje tenho a honra aqui de receber como presidente do IRI Indústria o senador Jean Paul Prats e a economista Juliane Furno, além do meu amigo e colega aqui, que sempre ajuda na organização dos eventos, o nosso fundamental Rodrigo Siqueira Júnior, diretor de Relações Institucionais aqui do IRI. E hoje vamos ter um debate muito atual, que tem gerado muitas reflexões em todo o país, que é um debate sobre a alta dos combustíveis e mecanismos de estabilização. E para esse debate, vamos contar com a Juliane Furno, que é economista-chefe do IRI, e o senador Jean Paul Prats, que já se tornou uma referência nos debates sobre óleo e gás no Senado Federal, sem falar também que se tornou uma referência em todos os temas relacionados à energia e infraestrutura de uma forma geral. O senador Jean Paul é advogado, economista, ambientalista empreendedor e dirigente sindical. É mestre em planejamento estratégico e gestão ambiental pela Universidade da Pensilvânia e em economia de petróleo e motores pelo Instituto Francês de Petróleo. Trabalhou para a Braspetro e para o Ministério de Minas e Energia antes de fundar uma empresa de consultoria na área de petróleo. Como secretário de Energia do Rio Grande do Norte, liderou um projeto para o setor de eólicas, que trouxe mais de 15 bilhões de reais em investimentos para o Estado. Como senador, tem se destacado na luta pela educação, meio ambiente, na defesa de causas sociais e em projetos voltados para a infraestrutura. Jean Paul é presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Petrobras e líder da minoria no Senado. Ele relatou o projeto dos marcos das ferrovias, o PLP 11, que vamos tratar hoje, e o PL 1472, que prevê mecanismos para reduzir os impactos nos preços internos de derivados do petróleo. Então, como vocês podem ver, ninguém melhor hoje para tratar desse tema do que o senador. Senador, gostaríamos de iniciar o evento passando a palavra para o senhor, para que o senhor pudesse fazer as considerações iniciais sobre o nosso tema. Perfeito, Armando. Bom dia a todos que nos assistem, a todas que nos assistem. Bom dia, Juliane. Bom dia, Rodrigo. Armando, muito obrigado pelo convite. Parabéns pelo trabalho do IRI. A gente sabe que é muito difícil, né, conciliar os assuntos econômicos com visões políticas. Isso não é de hoje, isso não é só do Brasil. É um trabalho constante, regular, absolutamente normal em qualquer país, qualquer nação, qualquer economia de grande porte, maiormente o Brasil. E nós temos que queria começar dizendo justamente, nós queremos justamente atingir maturidade suficiente para não estar mais diante de possíveis traumas quando há mudanças políticas iminentes ou quando elas ocorreram recentemente. Nós precisamos, de fato, amadurecer ainda mais a nossa democracia a ponto de não precisar mais de soluções traumáticas e muito menos de aborrecer, digamos assim, o cenário político com soluções mirabolantes, com promessas messiânicas, com situações que prometem resolver todos os problemas, panaceias, não é? Então, nós aqui exatamente estamos diante de um problema como esse. Nós temos um histórico de perseguição da autossuficiência de petróleo que data desde a época que o petróleo começou a ser importante na economia mundial e também no Brasil. Então, mais precisamente em relação ao Brasil, a partir das décadas de 40, 50, você começa a ter a prestar atenção nesse processo, e há aquele célebre embate entre se aquilo deveria ser explorado pelo Estado brasileiro ou por empresas privadas, e havia um histórico de desinteresse das empresas que à época constituíam o grande grupo potencial de investidores, porque não tinha havido ainda a crise de 73, 79, a estatização das reservas, e essas empresas, naturalmente, inclusive as antecessoras dessas grandes empresas, que depois acabaram sendo chamadas de sete irmãs, assim como se fossem, né, e de fato foram durante um tempo monstros, né, engolidores de governos e atropeladores de regras, enfim, mas que depois, evidentemente, com a evolução de tudo, né, acabaram se transformando em algumas das majors que estão aí hoje, dentro de todo um sistema muito mais complexo e muito mais
difícil de atropelar, etc., embora ainda aconteça, mas, enfim, acabaram sendo absorvidas por todo um sistema da indústria do petróleo que hoje é bem maior e hoje, inclusive, se expande para outras áreas dentro do conceito da integração energética. Mas naquela época, não. Naquela época, as grandes reservas e mais baratas que haviam sido descobertas estavam lá no Oriente Médio e lá não era complicado você chegar numa... Os detentores dessas reservas não eram tão soberanos ainda, não tinham muita noção do que tinha em termos de riqueza e certamente aqueles horizontes foram muito mais atrativos do que o Brasil. O Brasil ficou para trás nisso aí e teve, de fato, que abraçar uma solução mais estatal, né, digamos assim, para explorar e para começar esse processo. Fazendo a história mais curta, passam-se várias décadas e na década de 90 decide-se abrir, então, esse horizonte, essa possibilidade de investimentos e de empreendedores privados participarem do setor, né? Isso não tem absolutamente nada a ver com abrir mão do processo de persecução da autossuficiência, muito menos com abrir mão da soberania nacional, né? Nós constituímos uma lei na década de 90 que assegurou justamente um regime de concessões soberano, sério, transparente, moderno, né, baseado nas receitas governamentais, royalties, participações especiais, bônus de assinatura, aluguel de retenção diária, uma tributação também em relação a esse setor que beneficiaram, todas essas participações beneficiaram universidades, mercado de trabalho, centros de pesquisa. A própria Petrobras cresceu quando chegou ao auge em 2010, 2011, 2012, era uma empresa 10, 12 vezes maior do que em 2001, 2002. Então, eu posso dizer que o setor, de fato, floresceu assim abundantemente, né? Nós tivemos aí um auge, infelizmente curto, né? Mas um auge do setor do petróleo, com recuperação de estaleiros, com alto índice de emprego, a recuperação do Rio de Janeiro na sua economia, né? O esboço de uma virada, de uma esperança ali, para quem é do Rio de Janeiro sabe o que eu estou falando. Outros estados como a Bahia, Rio Grande do Norte, o próprio Ceará com a fábrica de lubrificantes com campos de óleo pesado, exploração offshore da bacia equatorial, as áreas amazônicas, o campo de Urucu e a ligação com o Coari, com o gasoduto, uma operação premium na selva, uma operação admirada pelo mundo todo, uma referência tanto quanto as águas profundas, onde a Petrobras acabou se especializando e ganhando vários prêmios justamente em ir para as águas mais profundas, usar as tecnologias marítimas mais avançadas. E isso se deu, pouca gente nota, essa liderança da Petrobras, ela se deu por não um detalhe, mas uma coisa que passa despercebida, passa como detalhe, mas não é, que é justamente a manutenção do nível de investimentos pelo fato dela ser uma empresa mista, mesmo ainda com a entrada de operadores privados, a manutenção da empresa como um monólito sólido, firme, garantido pelo Estado brasileiro, mesmo que não reinvestisse dinheiro do próprio Estado brasileiro, e sim dos seus próprios resultados, mas essa firmeza, essa solidez do complexo Petrobras, ela permitiu à empresa, durante a década de 80, que é o chamado contra-choque do petróleo, em 86, o preço mais deprimido da história, tão importante quanto nas análises os choques 73, 79, durante essa década, a Petrobras foi a única empresa que não parou de investir justamente nas novas fronteiras, principalmente o offshore da Bacia de Campos. Ao contrário, ela com petróleo a $16, ela continuou fazendo os investimentos, manteve aquilo contra tudo e contra todos, enquanto empresas multinacionais que respondem diretamente apenas a acionistas privados imediatamente frearam seus investimentos nessa década e tiveram correr. Parece que tivemos um problema aqui com... Acho que o senador vai entrar. Voltou aí? Voltou. Parece que saiu do ar momentaneamente aí. Mas, enfim, eu dizia que a Petrobras, naquele momento da década de 80, então,
seguiu investindo, enquanto que, naturalmente, as empresas que respondiam diretamente a acionistas privados apenas paralisaram seus investimentos momentaneamente. Isso é normal. Quando o preço do petróleo baixa, o pessoal meio que segura, né? Porque as receitas e os fluxos de caixa ficam mais restritos. A Petrobras, enfim, pelas possibilidades que tinha e por isso que eu já mencionei, manteve aquele nível, evidentemente encurtou um pouco, mas manteve um nível que permitiu que ela emergisse na final da década de 80 e 90 como a grande líder mundial no offshore de petróleo, premiada várias vezes, como eu mencionei, na OTC e vários outros importantes eventos da indústria e com tecnologia avançada, etc. Quando ela abre o setor em 97, ela recebe 998 propostas de parceria, chamados blocos vermelhos, lá no final do ano de 97 para 98. Né? O mapa dos blocos vermelhos e blocos azuis. Por quê? Porque a maior parte das empresas que queria entrar aqui, eu digo assim, 998 propostas, eu me lembro que eu estava lá, eu vi, recebi, analisei propostas desse tipo, né? Fazia com que a gente pensasse o seguinte: poxa, todo mundo quer vir para o Brasil, mas quer vir com a Petrobras, quer participar com a Petrobras desses projetos. E outras empresas nem tanto, mas, enfim, acabam se escorando ali, digamos assim, no anfitrião. É uma empresa, a gente chama isso dessa forma, né? Empresa anfitriã. Eu estou contando essa história longa aqui para mostrar como é importante o modelo que a gente criou e como ele não é desprezível. A gente tem esse complexo de vira-lata de achar que a gente está sempre correndo atrás do modelo dos outros. Mas a nossa história, a trancos e barrancos, com erros e acertos, ela acabou, a meu ver, acertando o modelo para o Brasil. Porque é um país, de fato, que tem reservas na selva, no interior do sertão, em águas rasas, na margem equatorial, que é uma geologia diferente, onde, inclusive, não existe pré-sal, mas existem outras formações importantes até a foz do Amazonas. Na margem atlântica, do nordeste até o sul, você tem bacias offshore importantíssimas, que são as principais brasileiras hoje, né? Além de Campos Santo, Espírito Santo, tem Camamu Almada, tem potencial na bacia de Pelotas, e você tem uma bacia praticamente inexplorada, que é a bacia do Paraná, que fica abaixo de 1 quilômetro de basalto, uma camada de basalto que não permite que a sísmica veja, que poderia ser mais um pré-sal, né? Porque o pré-sal ele era invisível também por causa da camada de sal. Você não conseguia ver abaixo dela, a sísmica não conseguia ver abaixo dela. E à época, o grande geólogo Guilherme Estrela, grande nacionalista, e na época tido como Durão, xiita, nacionalista e tal, conseguiu aprovar, depois de 10 anos de aposentado, voltando para a Petrobras como exploracionista-chefe, diretor de exploração e produção, e ninguém menciona, né? Passando incólume por todas as acusações de Lava Jato, no maior orçamento da história da Petrobras, isso ninguém fala, né? Mas, enfim, este diretor consegue um orçamento para furar um poço, provavelmente o poço mais caro da história da Petrobras, para testar uma teimosia de décadas atrás que ele tinha, que era buscar um óleo embaixo do outro óleo. Então, ele dizia o seguinte: tem um segundo andar abaixo da camada de sal na Bacia de Campos. Vocês acham que Bacia de Campos é a melhor coisa do Brasil? Campos, Roncador, Albacora, Marlim, né? Não, tem uma coisa melhor embaixo, tem muito mais óleo lá embaixo, só que a gente tem que furar, porque a sísmica não vai enxergar. Então, nunca vou provar isso aí se eu não fizer um poço caríssimo, porém, que pode representar uma outra província gigantesca de óleo. E, de fato, ele acabou provando que havia ali a maior descoberta de petróleo dos tempos modernos do mundo. E na época nem foi tão badalada, mais uma vez contaminada pela questão da política, porque muita gente colocou dúvidas sobre isso. Não é possível que tenha achado um óleo desse, não é possível que seja isso tudo, não é possível que isso seja tecnicamente viável. Não vai, o preço do petróleo tem que ir para $100 para poder ser viável o pré-sal. Lembram dessas conversas? Da mesma forma que duvidavam das reservas bolivianas quando construíram o Gasbol, Brasil-Bolívia, da mesma forma que duvidarão também no dia que, eventualmente, se ainda for precisar de óleo no mundo, a bacia do Paraná, essa que eu mencionei, abaixo do basalto. Então, a história do Brasil e do petróleo, ela é assim. E, como eu dizia, o modelo não está absolutamente inapropriado. Nós precisamos de um modelo que
que seja gerido de forma inteligente, não radical, nem para um lado, nem para o outro. Nem tudo vai ser sempre o privado, o preço do mercado lá de fora, depois nós vamos falar sobre combustíveis, eu estou só fazendo esse histórico, e nem tudo também vai ser a salvação da lavoura, vai ser sempre o controle estatal 100%, sem a participação de ninguém, porque isso não gera nem capilaridade em termos de geração de emprego, geração de transferência de tecnologia, interações econômicas e sociais e tal. Então, eu acho que o nosso modelo é um modelo próximo do ideal, exatamente o modelo em que nós atingimos ali em 2010, 2011, que é exatamente a Petrobras pujante, empresa âncora do setor, né, com grandes capacidades de pesquisa, desenvolvimento, de olhar na frente, investir antes, onde os outros não querem ainda entrar, né, atendendo os mercados também incipientes, por outro lado, os incipientes e os distantes, inclusive no combustível, Acre, as pontas do Brasil aí, que agora estão cobrando quase R$11 pelo litro da gasolina, porque o setor privado só vai levar onde dá lucro, né? Então temos vários dilemas aí para discutir, mas eu queria aqui paralisar aqui um pouquinho, senão eu fico contando a história do petróleo a vida inteira aqui para vocês e a gente não fala de outras coisas. Mas eu acho que é assim, a gente está diante desse dilema agora de ir para o centro, de olhar um modelo realmente que reflita todas as tentativas que a gente já fez. Uma coisa é certa, esta tentativa última agora foi a mais desastrosa de todas. O PPI se revelou desastroso logo de cara, ele já deu o aviso quando houve a greve dos caminhoneiros e aquela greve acabou com qualquer possibilidade daquele governo Temer ter algum sucesso em alguma coisa. Tanto que quando ela acabou, o único balanço era o governo Temer não deu certo por causa da greve dos caminhoneiros. Que não é verdade, ele não deu certo porque ele gerou a greve dos caminhoneiros. Portanto, ele não deu certo porque ele foi um mau governo. Ele gerou esse trauma que foi a posição do PP. Desde Getúlio até hoje, nunca teve preço de paridade de importação. Esse foi o resultado, e agora, estendido através do governo Bolsonaro, outras tragédias, como agora nós estamos vivendo, e tentando curar aqui com ferramentas paliativas, provisórias, transitórias, mas convergindo aí para alguma solução mais ideal lá na frente. É isso, pessoal. Obrigado. Senador, obrigado. Vou convidar aqui a Juliane Furno, nossa economista-chefe, para fazer as considerações iniciais dela. Por favor, Juliane. Bom dia, senador Rodrigo, Armando, um prazer compor esse espaço com vocês. E acho muito sintomático que a fala do senador, embora o tema seja alta dos combustíveis, tenha se centrado tanto no papel e na história da Petrobras, porque é muito difícil falar sobre a realidade dos combustíveis hoje sem fazer menção a isso que é um grande patrimônio da sociedade brasileira, que é essa grande empresa que tem capacidade, pelo seu histórico, de não só estabilizar os preços dos combustíveis, mas contribuir na produção, extração, refino e distribuição, ainda que nunca tenha sido monopolista na distribuição, mas desde logo, quando assumiu a BR, se mostrou muito competitiva e abocanhou uma grande parcela desse setor. Então, acho que é importante fazer referência a esse elemento, né, importante que é até a Petrobras e desmistificar aqui alguns mitos que têm sido muito apregoados, que, assim como na sua criação, em 53, hoje são muito mobilizados politicamente para tentar descaracterizar o potencial que essa empresa tem de ser parte fundamental da resolução de conflitos econômicos na sociedade brasileira, amortecendo o preço dos combustíveis, custos essenciais de produção de uma sociedade industrializada que tem nos derivados a principal energia do capitalismo, mas também de ordem geopolítica, como é lidar com um ativo de caráter tão estratégico quanto é o petróleo, levando em consideração que essa não é uma commodity qualquer, uma mercadoria qualquer, mas quando se trata de petróleo, se trata de uma fonte de poder, né, na geopolítica internacional que mobilizou, inclusive, uma série de disputas, golpes de Estado, e hoje, né, a apropriação e o controle sobre essa fonte de energia diz muito sobre o controle das formas de poder, né, na geopolítica atual. O senador falava
sobre um elemento importante, que foi os argumentos que também foram mobilizados no período da formação da Petrobras, né? O argumento de que a Petrobras, o argumento de que o monopólio da União não seria necessário ou desejoso, veja, até por defensores do monopólio, como era o Juarez Távora, levando em consideração que a Petrobras, né, uma empresa estatal, ela não teria capacidade de financiamento suficiente, né, um Estado com restrições financeiras, né, um Estado subdesenvolvido, e que não teria capacidade tecnológica. E a história da Petrobras é a prova que, ainda que diferente das empresas estatais no Oriente Médio, não nasceu encampando, né, nacionalizando. A Petrobras herdou uma sonda, no máximo, do Conselho Nacional de Petróleo, se mostrou, inclusive, líder do ponto de vista tecnológico, e grande mobilizadora de recursos, na medida em que nunca também dependeu do Tesouro para edificar grandes transformações na sociedade brasileira. Então, ao se exiguir, né, esses mitos de que a Petrobras dependeria do Estado, não teria capacidade de mobilização de capital e nem capacidade de mobilização tecnológica, e por isso seria desejoso contar com a participação das grandes empresas internacionais, naquele momento, né, o cartel das 7 irmãs. Ao se desconstruir esses argumentos, hoje se arrolam outros argumentos, muito mobilizado também no tema da corrupção, e agora, né, argumentos políticos como controle de preços, que mais uma vez se mostram disputas no campo político que não tem muita sustentação na realidade concreta. E veja, né, só para terminar esse preâmbulo, o papel que a Petrobras desenvolveu nos anos 70, né, quando do primeiro choque do petróleo, o papel que a Petrobras desenvolve nesse período, que, se a gente for levar em consideração a baixa substancial do preço do barril com a pandemia para os preços, né, elevados agora com as sanções contra a Rússia, já é um aumento de 6 vezes do preço do barril, né? A Petrobras, naquele período, inclusive motivada, né, por um projeto nacional de desenvolvimento que visava a autossuficiência energética, ela dobrou a sua aposta, né, naquele período ali da economia brasileira, numa marcha forçada. A Petrobras também, para reduzir a vulnerabilidade da economia brasileira a um custo tão importante que era o custo da energia, ao invés, né, de reduzir a sua capacidade de investimento, ela dobra a aposta e vai, né, descobrir petróleo no mar, o que hoje é fundamental para a nossa produção e autossuficiência interna, os planos, né, a pró-álcool. E hoje a Petrobras também vivendo um novo choque do petróleo. O que ela faz, na verdade, é se apequenar justamente no momento que ela teria condições, por aquele esforço da década de 70, né, de ser autossuficiente em exploração e produção de petróleo, e deveria, na minha avaliação, na nossa opinião, dobrar a aposta e sim ampliar a sua capacidade de investimento agora na área de refino, que seria fundamental. O que ela faz é justamente reduzir o volume expressivo de investimento, né? Desde do ano de 2014, a empresa tem dado, né, feito uma inflexão substantiva nos seus planos de negócio, reduzindo substancialmente seu investimento. E quando a Petrobras reduz o investimento, ela não afeta só, né, o conjunto ali das atividades diretamente relacionadas, mas indiretamente relacionadas, porque a cadeia do óleo e gás é muito vinculada ao montante de investimento, né, ao poder de compra que a Petrobras tem. Isso envolve milhões de empregos, milhões de indústrias acessórias que eram mobilizadas, principalmente setores especializados que não têm mercado secundário, mas que dependiam das compras da Petrobras, em grande medida também por uma política muito acertada do ponto de vista do desenvolvimento industrial, que foi a política de conteúdo local. E a Petrobras é fundamental na desmobilização, a Petrobras, a Lava Jato também, na desmobilização de uma cadeia tão importante quanto essa. E agora, se a gente for olhar o gasto em refino, ele é tão estatisticamente irrelevante que ele não consegue mais aparecer nos gráficos. Eu fui olhar o gráfico de investimento e a cor laranja, que representa o gasto em refino, ele não tem relevância estatística a ponto dele não aparecer no gráfico que a Petrobras mostra de investimento por áreas. Ou seja, o refino, que é a principal, né, variável aqui, que tem contribuído para que se justifique por que o preço precisa ser equalizado ao preço de importação, embora o Brasil não seja um importador de petróleo, né, no máximo 20% do petróleo é importado no Brasil, ele é justamente o setor que tem tido seus investimentos reduzidos. E aí eu queria dialogar aqui, né, para já terminar minha fala, que isso tem um componente, né, travestido aqui de técnico, mas que se assenta em bases políticas fundamentais. Ou seja, a Petrobras, desde 2016, tem feito um esforço de redução da capacidade instalada no refino de petróleo, ou seja, uma estratégia
completamente na contramão do papel que a Petrobras desenvolveu nos anos precedentes de ser uma empresa líder do desenvolvimento industrial e econômico brasileiro, né? Uma empresa que, pelo menos de 2004 até 2014, se comportou como um instrumento do desenvolvimento econômico nacional, gerando lucro operacional, porque aqui nós podemos também ter né, divergências do que foi baixas contábeis, impairments, né? Mas do ponto de vista da geração de caixa, sempre foi uma empresa lucrativa, ainda assim se comportando como uma empresa que, principalmente pelo aumento do investimento e pela política do conteúdo local, gerou uma série de efeitos encadeadores importantes na sociedade brasileira e que de 2016 para cá tem se apequenado, né, feito um esforço completamente equivocado na comparação internacional de empresas petrolíferas e de energia, que é o esforço de desverticalização. Né? Hoje, as empresas primam por ser empresas integradas e de energia, levando em consideração o desafio da transição da matriz energética. A Petrobras ela tem se concentrado, mais uma vez, no que foi a sua estratégia também nos anos 90, que é se concentrar na produção e exploração de petróleo nas áreas da Bacia de Campo, nas áreas do pré-sal, alienando, né, o que é, inclusive, a parte de menor risco, que é a parte do refino, que é a parte da distribuição, que é a parte, né, dos gasodutos, dos terminais, né, alienando essa parcela importante que tem a ver com planejamento, mas também com segurança financeira, ou seja, em períodos de queda do preço do barril do petróleo, a Petrobras, uma empresa integrada, compensa essa queda operacional com o aumento das margens de refino. Só uma empresa integrada é capaz de fazer política de amortecimento do preço sem reduzir o seu lucro, porque ela consegue compensar por áreas operacionais. A Petrobras tem aberto mão de ser uma empresa integrada, na contramão de outras empresas no resto do mundo, e agora, né, fazendo uma estratégia de abertura de mercado para os seus concorrentes, sob uma justificativa de que a maior concorrência seria boa para o mercado brasileiro, reduziria custos e seria mais funcional para a atividade econômica. Veja, nós estamos tratando de um mercado de petróleo e gás, que não é um mercado de livre concorrência, não é a produção de cerveja artesanal, a produção de qualquer outra mercadoria. É um mercado oligopolista, por natureza, com elevadas barreiras à entrada, e um mercado que depende de elevada participação estatal, não porque o setor privado não seja desejado nesse período, mas porque o setor privado ele precisa atuar com certas seguranças que só o Estado Nacional consegue prover em primeira instância, ou seja, é por desejar que o setor privado atue nesse setor que o Estado precisa estar na liderança de certos setores específicos, principalmente os que demandam investimento pesado e maturação no lucro no longo prazo, como são refinarias, como são terminais, e a Petrobras, ao adotar essa política de preços, ao reduzir a sua participação no mercado de refino no Brasil, e ao ampliar as importadoras, ela vai criando condições, né, enredando ela própria numa lógica em que transformar ou voltar a uma lógica em que a formação do preço é ditada pelos custos de produção, tendo o preço internacional como uma referência e somando uma margem de lucro, né, fundamental para a garantia do investimento, vai sendo impossível. Porque hoje a gente não é muito mais difícil voltar à política de preço anterior, porque hoje, de fato, existem importadoras de petróleo que dependem do preço de importação, e porque hoje já existe uma refinaria que, de fato, importa petróleo estrangeiro e, portanto, depende de uma precificação que seja aqui adequada, né, o que custa o preço do barril no mercado internacional. Portanto, a modificação da política de preços é fundamental, ainda mais num período em que a Petrobras tem reduzido seus custos de produção. Veja, o preço do barril do petróleo no pré-sal hoje, tirando todas as participações governamentais, está em torno de $6. E o preço hoje custa no mercado internacional 120. Veja, é uma renda petrolífera extraordinária que está sendo obtida às custas de uma política que não tem precedente para países que, naquele período do choque do petróleo, fizeram esforços de serem autossuficientes. Então, na minha avaliação, urge, né, modificar essa política e, em não modificando, porque as mediações objetivas aqui são muito grandes, políticas de amortecimento desses danos, no caso, o PL do senador fundamental e outras medidas como taxação, né, desse lucro extraordinário, levando em consideração que é uma condição extraordinária que a gente está vivendo, né, não é
um lucro exorbitante às custas de um aumento operacional de produtividade da própria empresa, mas selado em condições internacionais, né, de restrição da oferta. Então, acho que precisamos pensar medidas de curto prazo, porque a sociedade brasileira está sendo altamente penalizada, mas no longo prazo, eu diria que a mudança na política de preços, não para reduzir lucratividade, distribuição para acionista, né, pelo contrário, mas que a Petrobras, sendo estatal, cumpra a sua função como uma empresa estatal e, principalmente, que volte a ampliar o investimento em refino. Lembrando que desde a década de 80 não tinha investimento em refino no Brasil, foi ali no governo Lula e no governo Dilma que se investiram em refinarias no Brasil, algumas completamente paralisadas e outras que saíram pela metade, mas ainda assim insuficientes, né, para a demanda interna brasileira, que faz com que a gente seja, em alguma medida, dependente da importação de derivados de petróleo, principalmente aqui diesel, S10 e também o GLP. É isso, espero que não tenha me alongado muito, queria mais ouvir o senador. Ô, Juliane, Armando, Rodrigo, me permita aqui quebrar o protocolo e aplaudir Juliana aqui de pé, pelo amor de Deus. Juliane, eu assino embaixo de tudo que você falou. Você resumiu de forma brilhante o ponto de convergência que eu estava me referindo, exatamente. Inclusive em relação a acionistas, inclusive em relação à diminuição de capacidade de refino, do recolhimento da Petrobras, que eu tenho dito que vai virar uma independente texana em pleno sudeste brasileiro. Enfim, vamos adiante, mas eu não queria deixar de aplaudir efusivamente o seu resumo perfeito, sinopse perfeita, de como eu também acho que a gente pode resolver os problemas desse impasse que a gente se colocou com essa real intervenção governamental no sentido de diminuir o tamanho da Petrobras enfim, projetar um futuro incerto para nós em relação a preços de combustíveis e a nossa economia. Mas tem solução, está aí a solução. Muito obrigado, Juliano. Muito obrigado, senador. Começamos bem aqui o debate. De certa forma, vocês já responderam muito do que a gente ia colocar aqui nas perguntas, né, Rodrigo? Tamanha foi a riqueza das exposições. Mas eu vou passar agora para o Rodrigo. O Rodrigo tem uma pergunta para vocês. Eu ia... Armando, você pergunta para o Jean, eu pergunto para a Juliane? A pergunta pode ser para ambos. A gente tenta fazer respostas um pouco mais curtas. Tá. Eu queria... acho que a questão sobre a política de preços, né, todo esse histórico e perspectiva em relação à produção da Petrobras, e acho que foi muito bem essas fases, né, entre o maior cumprimento da missão pública e agora uma conduta, tese refletindo os interesses dos sócios pela lucratividade, os conflitos que disso decorrem. Acho que isso está bem colocado, mas tentando ouvir a opinião de vocês para iluminar esse debate, em relação à PLP 11, né, que discute a monofasia do ICMS, e tendo em vista todo esse debate de fundo que foi colocado, eu sei que o senador relata, na verdade, o outro projeto do fundo de estabilização desses preços, mas queria ouvir de vocês um pouco sobre essa outra proposta de solução para tentar, no curto prazo, lidar com esse aumento do preço do combustível, se é eficaz ou não, e também que comentassem, porque há uma queixa dos governos estaduais, né, e um alerta que isso pode ter um impacto também na arrecadação desses estados, muitos deles, a grande maioria, que congelaram, né, o ICMS, porque o preço já vinha numa alta antes dessa questão da Ucrânia, e que vocês pudessem comentar, então, essa outra alternativa que também é colocada aqui para a gente poder dialogar com todo o debate que está tendo hoje no parlamento em torno dessa questão. Vamos inverter aqui a ordem. Juliane, você quer começar respondendo? Pode ser, mas dessa vez vai ser breve, porque o senador certamente tem mais elementos. Eu acho que já ensejei aqui na primeira fala que eu acho que a gente precisa pensar soluções que
sejam de curto, médio e longo prazo, né? Essas de curto prazo, elas precisam dialogar com problemas concretos, né? O problema concreto precisa ser reduzido esse custo fundamental da economia brasileira, que é um custo para as empresas, principalmente para as pequenas empresas que já foram fundamentalmente penalizadas pela pandemia, pela condução da política econômica no período da pandemia, e sobretudo para as pessoas e para as pessoas mais pobres, que são as mais afetadas quando a inflação tem como motivação um elemento de custo e não de demanda, e o petróleo e os derivados de petróleo, mas também podemos estender isso para a energia, é um desses custos que penaliza mais os mais pobres, agravando problemas seculares da sociedade brasileira, como a concentração de renda, a desigualdade, e agora o problema também da fome, do avanço da extrema pobreza. Agora, o PL que versa sobre a redução dos impostos sobre os combustíveis, ele me parece de todos esses o mais inócuo e o que tem problemas mais candentes, porque ele tira com uma, né, dá com uma mão e tira com outra mão. Veja, eu já apontava isso lá na greve dos caminhoneiros e a proposta do Michel Temer de redução ali do COFINS sobre o diesel. O COFINS ele é até mais significativo porque ele é um tributo, né? Não é bem, ele é uma contribuição, né? Que diferente de impostos, né? Do ponto de vista jurídico, as contribuições elas têm vinculação constitucional, que vai justamente, né? Quando não opera a desvinculação das receitas da União para a Seguridade Social, né? Então esse caminhoneiro que vai ter um diesel um pouco mais barato, vai ter problemas depois para acessar benefícios da Seguridade Social, porque ela vai ficando subfinanciada e fora depois, né, a selar ali condições objetivas para o sucateamento da própria Previdência e da Seguridade. Nesse caso, os estados, embora a arrecadação tenha aumentado nesse período, mas tem a ver com elementos da própria inflação, né, o aumento do PIB nominal, eles têm restrições macroeconômicas que a União não tem, né? Os estados, sim, dependem da arrecadação tributária para fazer política pública, e principalmente as principais políticas públicas que estão ligadas ali a gastos com servidores, transferência de renda, que, portanto, já estão numa situação de estrangulamento, e o ICMS é a principal fonte de arrecadação tributária desses estados. Levando em consideração ainda que não é o ICMS o problema do preço dos combustíveis, porque o ICMS não aumentou substancialmente nesse período, aí coisa de 7 centavos, e que o ICMS é uma alíquota sobre o preço do combustível, portanto, claro que a parcela do ICMS aumenta, porque 25% sobre R$1 é muito menor do que 25% sobre R$2. Então, o problema do ICMS é o problema da formação do preço do combustível, é claro que ele varia. Então, levando em consideração que ele não é o problema do preço dos combustíveis e que ele é a fonte principal de arrecadação dos estados, e que, assim, a União, o ente nacional que tem condição de propor política pública de amortecimento da crise, porque ela, né, pode aí recorrer a elementos macroeconômicos importantes, como o próprio endividamento, taxação sobre exportações, né, contribuições tributárias especiais, me parece que esse não é o caminho mais acertado, embora acho que soluções de curto prazo sejam muito importantes, ainda que não lidem com o problema principal, porque, claro, entre o que a gente deseja como problema principal e o que é a mediação própria da política, existe um caminho longo. Eu acho que a gente tem que saber negociar, né, entre o que é o plano máximo e o que são os caminhos possíveis. Perfeito. Senador, por favor. Pronto, mais uma vez eu corroboro integralmente as palavras de Juliane aqui. De fato, a explicação que ela está dando é exatamente o que nós explicamos também como relator lá. Vou explicar depois por que é que esses projetos acabaram tendo que andar juntos. E por que esse projeto, apesar de eu também, e principalmente, encará-lo como uma solução absolutamente inócua do ponto de vista de realmente afetar os preços dos combustíveis internos de forma estrutural, né? Então ele vai atuar de forma circunstancial e tão somente apenas quando não houver uma alta ainda mais expressiva do que a própria redução que ele eventualmente pode causar, e não pela redução da alíquota, mas pela fixação da alíquota no ad rem ao invés do ad valorem. O que o ad rem faz? Ele fixa, ao invés de ser um percentual que Juliane se referiu,
de X% de um versus X% de dois, quando ele cresce, quando você fixa em ad-rem, você, digamos, pega um preço aí de 1,50 e diz, olha, meu imposto vai ser 20 centavos. Independente se ele vai a 2 ou se ele vai a 1, eu vou continuar com 20 centavos. Ora, isso, do ponto de vista de um longo prazo, dá igual, porque é como se você tivesse feito um hedging do futuro aí em relação a altas, né? E a baixas também você vai acabar compensando, porque você fixou ali, você não pega nem a alta nem a baixa. Então, assim, para efeito circunstancial funciona, porque se você estiver diante de um período de alta pela frente, então digamos que você tivesse antes da guerra da Ucrânia, lá em dezembro ou novembro, e tivesse feito o ad-rem lá, você certamente teria fixado, com base no que era 18% ou 22% do preço daquela época, digamos que fosse na porta da refinaria 2,80, por exemplo, né, para um diesel, por exemplo, e você fixaria, sei lá, 20 centavos e tal. Quando o preço fosse para 4, né, você continuaria com 20 centavos durante a guerra, mas na hora que caísse para 2, né, você também ficaria com ele fixo. Então, assim, de fato, ela não é a solução para o processo. Nós dissemos isso desde o começo e fizemos um esforço sobre-humano, cansativo, insistente, teimoso, para que esses projetos caminhassem juntos. Na verdade, eu era o relator originalmente do outro projeto, que é o 1472, que é o projeto da conta de estabilização, que esse sim, embora não seja ainda a estrutura ideal, porque nós não entramos em razões por razões políticas, para não cair dentro daquela polarização, né, que prejudica todo debate de curto prazo, nós não chegamos a propor esse debate todo sobre o papel da Petrobras, sobre as posições que a gente está fazendo em paralelo e politicamente dentro da defensiva e da ofensiva argumentativa da esquerda moderna brasileira. A gente acha que a Petrobras deve ser tratada de forma diferente, a gente já falou sobre isso. Agora, mais para o meio, assim, diante de uma alta de combustíveis como essa, o que é possível conciliar? E aí surgiu uma ideia justa de ter uma conta de estabilização, não um fundo, uma conta de estabilização, sem vinculação direta, sem a obrigação de colocar determinadas fontes destinadas exclusivamente para aquilo, com uso eventual apenas em períodos de crise e que funcionaria fazendo uma espécie de Robin Hood, assim, um Robin Hood real, né, na verdade, que seria pegar quem enriqueceu, o que você enriqueceu como Estado brasileiro em função da alta do petróleo, que é um enriquecimento inesperado e que não tem nada a ver com a sua eficiência, com a sua performance, digamos assim. Então, por exemplo, dividendos da Petrobras no lucro extraordinário que ela teve em função principalmente de exportar mais de 1 milhão de barris de óleo leve hoje. Esse óleo leve aumentou de preço estupidamente, então o lucro aumenta. A questão de você refinar e colocar no mercado brasileiro preços dolarizados em tempo real em paridade de importação. Isso gera um lucro exorbitante para quem está... depois a gente vai voltar a esse assunto, para quem está produzindo em reais, etc. Claro que não é tão simples assim, mas de alguma forma é muito mais lucrativo do que outros e até do que os próprios importadores, certamente. Então, assim, esse lucro extraordinário, esse chamado windfall profit, né, que vem desse aumento inesperado, exorbitante do petróleo, que não tem nada a ver com a sua performance, ele vem para a conta de estabilização, na forma de adotar como fontes para a conta de estabilização, prioritariamente dividendos e participações governamentais diretas, nesse caso, não destinadas, já não com destino certo, mas participações governamentais designadas em cima do setor de petróleo. Portanto, tudo que é proporcional ao preço de petróleo, a gente coloca lá como fonte possível de ser usado na conta, além do próprio saldo da conta. Ela começa agora zerada, mas ao longo do tempo ela vai sendo ajustada para cobrir, né, com períodos mais baixos, cobrir períodos mais altos e assim evitar de recorrer a essas fontes e recorrendo a elas apenas em caráter excepcional. É bom lembrar para alguns que militaram contra, inclusive, esse projeto, dizendo que isso aí era uma forma de remunerar os importadores, de manter todo mundo a salvo, blindado, etc., que isso também vai funcionar, Armando, quando você falou daquela questão de a Petrobras
de fato, se aproveitar um pouco da questão de ter custo mais margem, embora, como o Juliano mencionou, jamais desgarrado, como a Venezuela, do preço internacional. A gente nunca vai ter aí um diesel a 20 centavos só porque produz o diesel em casa, não existe essa possibilidade, nem tanto ao mar, nem tanta terra, né? Mas pelo menos chegar um pouco mais dentro do razoável em favor da nossa economia, dos nossos cidadãos e cidadãs. E quando você tiver um cenário desse, você também pode usar a conta de estabilização. Ela é uma ferramenta para também isso aí, eventualmente ser compensado ou fazer ajustes em patamares, como já ocorreu em outras épocas. É o mesmo raciocínio, né? Quando você está muito alto, você para numa banda, e quando está muito baixo, você para numa banda e uma área da curva compensa a outra e você vai tentando administrar isso. Claro que não é a única solução, mais uma vez. Voltando ao PLP 11, que acabou virando, parece que é Lei 192, Lei Complementar 192. Houve muito debate, de fato, em relação a essa questão de se reduzir receita dos governadores, dos governos e tal. Nós, de novo, esse projeto ele surgiu e ele foi inevitável em função de uma falsa dicotomia colocada pelo governo, né, e pelo presidente da República, que durante o ano passado todo, em alta do preço do petróleo, devido principalmente à retomada das atividades econômicas no mundo todo, de forma gradual e com ritmos diferentes, né, cada país, cada região foi retomando em diferentes ritmos, isso projetava claramente para todo mundo que observa o mercado de petróleo uma alta sustentada durante todo aquele ano. Diante disso, o presidente insistia nessa dicotomia de que os governadores eram os culpados pela alta dos preços e que eram eles os grandes vilões, que não abriam mão de nada e que ele estava diminuindo os impostos federais. Claro que a gente sabe, a maior parte a essa altura sabe, que os impostos federais dos combustíveis têm uma importância proporcionalmente muito menor para as contas federais do que os impostos do ICMS, principalmente de combustíveis, para um Estado. Então, era muito mais dolorido para um governador abrir mão de qualquer percentual do ICMS combustível do que um PIS/COFINS lá, embora seja, como o Juliano também explicou, ruim para a Seguridade Social e tal, mas do ponto de vista do orçamento como um todo, tudo que a União tem que fazer, muito menos significativo, que não quer dizer que não seja dolorido, mas muito menos significativo. Então, para ele era muito fácil dizer, olha, gente, para o incauto, né, zerei os impostos federais. Da minha parte, estou fazendo meu sacrifício aqui e tal. Para ele é fácil, que além do mais tem uma equipe econômica que quanto menos imposto cobrar, melhor, etc. Tem todas aquelas teses. Então, não é nada incongruente. Agora, para um governador que está ali, inclusive acabou de enfrentar Covid, recebeu, e é bom esclarecer isso, recebeu verbas, etc., emergenciais, mas que foram usadas para tapar o buraco que a própria Covid cavou, né? Você teve despesa, você teve que fazer leito de UTI, onde nunca teve leito de UTI em 40 anos, né? O Rio Grande do Norte, por exemplo, tem centenas, e Pernambuco também vai no mesmo caminho, Armando, lugares aí do interior dos nossos estados que nunca viram um leito de UTI e nunca iriam ver nos próximos 10 anos, porque simplesmente não havia condições financeiras dos nossos estados cumprirem isso. E com a Covid, foi necessário, urgente, inevitável pegar isso. E aí essas verbas excepcionais foram para isso, elas não foram para pagar folha, até porque nem pode, né? Elas não foram para fazer investimento em ponte, estrada, nada disso. Então, essas necessidades continuaram existindo. E os governadores, então, começaram a lutar por aquilo. Olha, não somos os vilões, pelo amor de Deus. O preço base é o problema, ele empurra o percentual para cima e a gente ganha também com ele, mas a gente está disposto a fazer um sacrifício aqui de congelar. E foi aí que eles vieram congelando os preços de referência sobre os quais incidem o ICMS, desde o final do ano passado até março, e agora anunciaram mais novos congelamentos. E como um projeto de lei complementar, veio da Câmara, não sei se vocês se lembram, final do ano, e o presidente Arthur Lira chegou e disse, olha, está aí a solução, dentro dessa ótica presidencial, olha, isso aqui é a solução para o preço dos combustíveis, é isso aqui com o ICMS dos governadores. E na virada do ano, ele cobrou os senadores, e principalmente o presidente Rodrigo Pacheco, publicamente, dizendo,
Ei, está aí no Senado, dormitando nas gavetas, desde sei lá quando, um projeto de lei que é a salvação da lavoura. Foi aí que o presidente Rodrigo Pacheco me ligou, disse, Jean, você já está com esse projeto da conta de estabilização. Você pega esse outro aqui, porque dizem que é a solução, que é complementar, que é não sei o quê, então eu vou botar o mesmo relator para os dois, o que é uma excepcionalidade, viu? É uma coisa muito rara, dois projetos importantes, pauta do dia direto, né, complexos, né, que não vão passar por comissões, certamente, pela emergência que tinha isso e tal, um já tinha passado, mas o outro vinha já da Câmara, serem relatados pelo mesmo relator. Mas foi uma condução muito feliz, não estou dizendo que fosse eu não, poderia ser outro. Mas essa estratégia de colocar o mesmo relator conseguiu fazer com que a gente reequilibrasse a importância desses projetos. Eu diria que a grande obra dessa relatoria nem foi as adaptações e as arrumações que a gente acabou fazendo para esses projetos ficarem bem mais execuíveis. Foi principalmente esclarecer a opinião pública de que, os governadores não eram culpados, de que a solução dos impostos era complementar à solução, passa, sim, pelo uso da autossuficiência, pelo banimento, ou pelo menos arrefecimento no momento inicial, da política de preço de importação e pela inserção de um elemento excepcional, de uma conta de estabilização para ser usada excepcionalmente nesses períodos de retomada econômica combinado com guerra, né? Que aí é as duas coisas, enfim. Então, acho que essa foi a história desse projeto. Ele foi, obviamente, como ele vinha da Câmara e voltou para a Câmara, ele foi aprovado mais rápido. Havia um interesse também do governo federal de autorizar algumas reduções de impostos federais e ali estavam inseridas, mas nós fizemos algumas alterações no final, não sei se vocês perceberam, foi bem sutil isso, foi de tirar benefícios que estavam nesse projeto para ir para o outro. Por quê? Porque assim a gente força o outro a tramitar. Se todos os benefícios que o governo quisesse dar, auxílio gasolina, auxílio gás, etc. e tal, tivesse no PLP, o PLP iria para frente e a conta de estabilização certamente estaria dormitando eternamente o sono esplêndido ali na Câmara até um governo mudar. Agora não. Agora o pessoal está esperto que, primeiro, essa solução do PLP não é completa, tanto que ela não está tendo tanto impacto, porém, tem uma outra legislação lá que está aguardando tramitação e que vai ser cobrada, seja como mecanismo de arrefecimento de preço, seja como também benefícios que estão ali consignados e que tem que vir à luz tão cedo quanto possível. O do gás pode ser ampliado ainda, o da gasolina assim que passar o período eleitoral, mas mesmo assim ainda com muita importância. Por fim, dizer que é muito importante no PLP 11 o conceito da monofasia. Ele, de qualquer forma, já era uma coisa que tinha um clamor geral do setor, dos consumidores, porque é uma confusão muito grande. Isso não tem nada a ver com perda de governador. Pelo contrário, há um potencial de ganho, porque a monofasia impede uma série de operações que hoje são feitas interestaduais, etc., para sonegar imposto. Então, ela vai propiciar uma série de benefícios de médio e longo prazo no sentido do recolhimento do imposto. Então, a alíquota única, a monofasia, não são novidades do projeto, que já estão na Constituição há, 20 anos, lá por uma emenda constitucional de 2002, se não me engano, e não foram implementados. Então, o projeto é mais um caminho para isso aí ser implementado. E, no fim, os governadores acabaram optando, das duas opções que nós demos lá, por uma das opções. E chegaram até com uma cláusula de última hora lá, que eu analisei para colocar no projeto, no lugar dos 60 meses de média móvel, e que depois nós calculamos, e temos os cálculos aqui para mostrar, e provamos que era pior o impacto da cláusula que eles apresentaram em relação a que nós concebemos juntamente com o presidente do Senado. Então, acabamos optando pela nossa solução mesmo, que acabou agora sendo implementada essa semana, né, com a tarifa alíquota única e a monofasia. É um começo do processo, não vai implicar sozinho, a gente avisou isso, em diminuição de preço, justamente porque a gente sabe que essa não é a solução. E claro, como Juliane falou, isso só implica em deixar de receber benefícios caso o preço do petróleo suba. Então também não é feio para os governadores dizendo eu vou deixar de ganhar
10 bilhões se o petróleo for a $150. Poxa, paciência, cara. Você já está ganhando na média móvel de 60 meses para trás, que inclui as altas da Ucrânia, que o petróleo bateu 110. Então tá bom, né? Então, assim, tá bom para todo mundo, como dizia lá aquele cara lá do negócio. Enfim, é bom para ambas as partes, pelo menos dentro do possível, de se defender perante a população que está fazendo algum esforço. Agora, não há uma redução, uma queda trágica, não é nada disso. Era possível e era o que foi negociado politicamente para que que o outro projeto também viesse à tona. Senador, obrigado. De certa forma, vocês já tocaram no assunto que vai ser objeto da minha pergunta, mas é interessante como certos debates no Brasil, durante alguns anos, os anos recentes, estiveram interditados, né? Por exemplo, a pandemia e a guerra na Ucrânia trouxeram novamente à discussão a importância estratégica de certos setores industriais nacionais, né? A gente verifica, por exemplo, a questão do complexo industrial da saúde. Houve uma falta mundial de equipamentos e dispositivos médicos, porque vários países, por exemplo, até os Estados Unidos, descobriram que não produziam mais esses produtos, né? E aí houve uma retenção, houve uma alta, e aí agora a gente se depara com a questão dos fertilizantes. A Petrobras, há alguns anos, tinha um programa para o desenvolvimento de fertilizantes no Brasil, né, que foi abandonado. O Brasil, uma potência agrícola altamente dependente de fertilizantes, e sabe-se que há no Brasil reservas das principais matérias-primas, né, ainda não exploradas em grande medida. E outra questão é essa questão do Brasil importar gasolina. Não é uma tecnologia nova, a gente não está falando de nada cutting edge, algo que está à frente na vanguarda da indústria mundial, né? O Brasil já teria tido condições de ter refinarias e ser autossuficiente em gasolina. O que eu queria perguntar para vocês é o seguinte: do ponto de vista estrutural, qual seria a solução? Seria realmente investir no refino, a Petrobras voltar a investir no refino? Porque tudo indica que não houve interesse da iniciativa privada até agora, né? E outra questão que eu queria pedir para vocês aprofundarem é a questão da dolarização. Qual é o ponto ideal em que o Brasil deve tratar o petróleo? É uma commodity? A gente sabe que, por exemplo, se há um descasamento muito grande, certamente vai gerar um desestímulo, né, para essas empresas que estão atuando no Brasil, as empresas privadas, né? Que a Petrobras não é um monopólio de fato, quer dizer, é um monopólio de fato, mas não é um monopólio jurídico, em muitos sentidos. Então, eu queria entender de vocês qual seria a medida correta nessa questão de dolarização versus custo de produção nacional. Senador, começamos pelo senhor, por favor. Falar duas coisas rapidinho. Primeiro, o seguinte: a gente olhando a situação em geral, né? Assim, às vezes eu me coloco assim numa redoma, assim, mas se eu fosse uma criança olhando isso, como é que eu veria? É a pergunta de criança, né? Assim, por que a gente se entregou, todos os países, a maior parte deles, se entregou à dependência de importar coisas, de recursos naturais, etc., e até a industrializar, e desindustrializou para entregar para a China tudo que a gente produz, aí depois a Ásia ali, o Extremo Oriente e tal. Eu acho, assim, pensando muito rapidamente, não sendo muito filosófico, que isso tem a ver justamente com a predominância absoluta desse individualismo econômico que a gente meio que adotou como dogmático a partir de um determinado tempo. Então, isso levou a todo mundo a pensar o seguinte: eu vendo cadeira, essa cadeira aqui. Então, se aparecer um fornecedor chinês que, para mim, me dê essa cadeira por 80% do preço, mesmo que ela venha de fora, eu não estou nem aí, eu vou vender aqui no meu mercado, quero ganhar o meu, né? Aí o outro diz: não, eu também vendo cadeira, mas a minha é 70%, mas eu nem faço, nem monto mais aqui. Ela já vem pronta, etc. e tal. E assim vai. E a Ásia lá, sei lá, a turma lá percebeu isso, falou: pô, tá todo mundo fazendo as coisas aqui.
Está todo mundo dependendo da gente. Então vamos aqui botar todo mundo para trabalhar, porque eu tenho um monte de gente aqui para comer, para trazer para as cidades, aumentar de vida. Eu acho que, grosseiramente, tá? Não me fuzilem por isso, mas grosseiramente o que aconteceu foi isso. Então, os países, e como os governos nacionais perderam ingerência com essa mania detestável de dizer que o governo não pode intervir em nada, que o governo não pode fazer nada, que não pode dizer nada a ninguém, que não pode conduzir a economia, que não pode planejar nada. Então, foi tudo deixando para o laissez-faire, laissez-passer, e ficou isso aí, cada um por si, né? E é isso, né? O resultado é esse. Então, você, de repente, você não tem mais a industrialização que você tinha, o processo tal, porque isso realmente custa um pouco mais, eventualmente no começo, você tem que, como eu expliquei aqui nos anos 80, que a gente foi para o offshore, você tem que enfrentar, dobrar a aposta, como o Juliano falou, em alguns momentos que ninguém está apostando, e isso precisa de apoio de governo, de diretrizes, de firmeza, e até para o investidor privado, às vezes você precisa de uma sinalização, de dizer, não, o que vai acontecer com o etanol? Se eu investo em etanol, eu invisto em biorefinarias, a transição energética do Brasil passa por isso, a eletromobilidade é híbrida com etanol, ela vai incorporar esse pessoal ou vai dispensar? Então, se eu sou um cara até da iniciativa privada e estou no etanol, eu vou pensar, eu preciso que o governo me diga o que ele vai fazer. E isso tem que ser uma política até um pouco mais longa, tem que ser até, não digo que seria uma política de Estado, mas, né, porque é um lugar comum, mas assim, tem que ser um pouco mais, assim, tipo, entre os governos as transições têm que ser menos radicais, ninguém pode achar que, agora é a mamona, depois, agora é sei lá o que, o nióbio, agora é negócio de moda, uma coisa, bandeiras assim. Pode até usar na eleição essa palhaçada, mas, na verdade, no fundo, tem que ter gente responsável que mantenha uma certa consistência em relação a isso. Porque, senão, esse cada um por si aí dá no que deu. Né? E isso é mundial, tá? Isso não é coisa do Brasil, não. Estados Unidos, a mesma coisa. Como é que os Estados Unidos se depara, de repente, com America First, não sei o quê? Porque deixou rolar com a história toda e passou a depender integralmente da China de uma série de coisas. Né? Nós ainda nos salvamos um pouco porque a gente ainda exporta as commodities para eles. Né? Então, a gente exporta o ferro, a gente exporta uma opção de coisa, aí acha que está se dando bem. Estou vendendo carne, estou vendendo soja, para farelo de porco para chinês comer. E acha que está se dando bem. Está se dando mal também. O agro está carregando o país nas costas. Balela. É circunstancial. É o último baile do império. Os chineses estão plantando na África toda. Daqui a pouco não, valeu, mas você não é mais o rei, não. Na própria África, senador. Na própria China. Na própria China. Na própria China, nas áreas chinesas que eram inviáveis, nos sertões chineses lá, nas áreas semidesérticas e tal. Então, assim, esse pessoal não vai ficar na nossa mão, vai ficar na mão dos cowboys brasileiros lá. Não vai, pô, entendeu? Então, isso aí isso aí é aquela coisa, você vai surfando a onda, na hora que o mar fica flat, o cara diz, caramba, acabou a onda, não tem mais o que fazer. Então, a gente tem que ter governo para essas coisas. É para isso que não é para intervir no sentido de dizer quem é melhor, quem não é melhor. Isso é intervenção ruim. A intervenção, você está competindo no mercado que não tendente ao oligopólio, como a própria Juliana explicou também tão bem, que é exatamente isso. Se você é um mercado livre, está vendendo capinha de celular na feira, aí tudo bem, ninguém tem que ir lá, o Estado não tem que ir lá dizer esse aqui vai ter um quiosque maior do que esse. Então, deixa o povo se virar ali. Agora, refino é baseado em área de influência. As refinarias são construídas com base. Você não constrói a refinaria para ver depois quem é que quer comprar produto. Você faz a sua coluna de destilação, inclusive a própria configuração técnica de uma refinaria tem a ver com o mercado que você estudou e vai atender quase que cativamente. Então, se de um lado você faz esse investimento, do outro você vai ter que ter regulação, talvez não tão acirrada quanto a de um monopólio natural, porque não é, mas certamente de um oligopólio regional. E você não vai precisar. É uma balela, eu disse isso outro dia na comissão, acho que vocês, não sei se vocês ouviram, depois eu recomendo ver lá nas redes sociais da gente, fiz um discurso até meio acalorado, dizendo que houve ali um conluio entre o CAD e a Petrobras, para a Petrobras não se defender, foi acusado de uma prática não concorrencial lá no Maranhão, de uma importação isolada. A Abicom fez o seu papel, que é de defender os importadores lá, denunciou lá um dumping qualquer, um alegado dumping, e quando foi para o CAD, a Petrobras disse, realmente eu aceito a acusação de ser uma
um monopólio do refino, essa foi a expressão que foi usada, um monopólio do refino, e quero aqui imolar 8 refinarias no seu altar CAD. E eu aceito tranquilamente isso. Por trás dessa aparente detalhe, que passou despercebido lá atrás, e a gente vem denunciando todo dia lá nas comissões, é que está o PPI do jeito que está radical. Porque este PPI aí, alegadamente, é para garantir a viabilidade dos investimentos dos compradores das 8 refinarias que foram colocadas no altar do CAD, sem nenhuma contestação de que aquelas áreas de influência sejam, de fato, exercidas só pela Petrobras, que é uma balela óbvia, né? Porque se você tem quase 400 importadores hoje autorizados pela ANP, e eles são tão origem de produto quanto são as refinarias brasileiras, é uma balela que essas refinarias não são ameaçadas por concorrentes. Os concorrentes estão ali o tempo todo. E se o preço é o PPI, a paridade de importação e não paridade internacional, paridade de importação é diferente, é o preço lá de fora mais os custos de internação, é esse o preço que é cobrado na porta da refinaria hoje, né? Então o cara está no melhor dos mundos, né? O cara que comprar uma refinaria dessa, pelo menos acha que está. O Mubadala talvez esteja arrependido, porque na verdade a natureza do processo do negócio dele não era essa. Mas como negócio, ele comprou uma refinaria muito boa, excelente, que acabou de ter intervenções e de investimentos fantásticos aí nas últimas décadas, o mercado, área de influência incontestável, né? E que está praticando preço mais alto do que o PPI, mais alto do que o PPI. Ou seja, a amostra grátis, que não é tão grátis assim, do processo de venda das refinarias, já prova que a mera venda das refinarias não baixa preço coisa nenhuma. Porque, como eu disse, não é lojinha de capinha de celular na feira. Quanto mais estiver vendendo, melhor. Refinaria não é assim. Até porque você teria que deixar a capacidade da refinaria à metade para ficar esperando o resto do mercado aparecer, porque você está competindo com outra refinaria à metade. Isso não existe em nenhum lugar do mundo, Armando, Rodrigo e Juliane. Em lugar nenhum do mundo. Nem em Pasadena, que tem 30, 40 refinarias, uma do lado da outra, cada uma tem a sua área de influência. Pasadena é um complexo de refino no sul do Texas que manda produto por dutos, ali já tem essa infraestrutura de dutos para Nova Jersey, para Nova York, para Boston, para Califórnia, para todo lugar sai dali. E cada refinaria ali é como se elas estivessem localizadas em áreas lá de destino, porque já tem as conexões, é um outro modelo, mas é o mesmo conceito de área de influência. Cada uma tem a sua área de influência. Não é que aquelas refinarias estão competindo pelo mercado do Texas, não. Entendeu? Então, é por isso que, inclusive, foi acertada a decisão da Petrobras comprar refinarias fora, porque ela, quando começou a viu a autossuficiência à frente, o plano estratégico dizia o seguinte, se eu sou autossuficiente, no dia seguinte eu sou exportador, né? Porque se eu estou produzindo cada vez mais, se eu chego à autossuficiência, a tendência é eu ir para cima, né? Vou ter sobra de óleo. O que eu faço com essa sobra de óleo, presidente Lula? Na época ele disse, vamos agregar valor a esse óleo. A gente refina aqui dentro e se a gente exportar esse óleo, refina lá fora em refinarias nossas e desagrega a corrente no mercado consumidor. Não são os mercados consumidores maiores. Estados Unidos e Japão, comprou 2 refinarias, uma no Japão e uma nos Estados Unidos. O plano é corretíssimo, a execução pode ter falhado, né? Depois houve a deterioração desse processo com a entrada de lobbies privados, etc. e tal, que ninguém nega que houve. O que se nega que houve é que houve uma operação contra a corrupção, que isso, não vamos entrar nesse mérito aqui, mas não foi absolutamente operação anticorrupção, coisa nenhuma. Mas no começo do processo de investigação, eu mesmo julguei que sairia ali meia dúzia de diretores presos, uma meia dúzia de lobistas e de empresários e tal, mas as empresas de engenharia subsistiriam, os empregos subsistiriam, né? A Petrobras continuaria com o seu plano de refino e de investimento em refinarias no exterior também, porque tudo aquilo fazia sentido. Para fechar, dizendo essa questão do investimento em refinaria. Continua fazendo sentido. O doloroso dessa história toda é que você tem que vencer essa narrativa pífia de que Lava Jato, de PT, de não sei o quê, vencer esse processo, reconhecer os erros de ambos os lados nesses casos e dizer o seguinte, vamos voltar para lá e pensar de novo? Somos um país autossuficiente, temos sobra de óleo, precisamos de mais 20% de capacidade de refino no Brasil. Portanto, segura aqui, precisamos de mais uma refinaria de 200, 300 mil barris. Aonde vai ser, como vai ser? Então, vamos voltar para esse conceito.
precisamos transformar o Comperj, sempre foi mal concebido desde o início, eu nunca gostei muito. Mas, assim, o que vai ser o Comperj? O que vai ser a segundo tranche da Renest? Se há uma necessidade de uma refinaria no Ceará, no Maranhão, entre as duas prêmios que estavam programadas lá. Pronto, fechei 100% do refino, 110, 120, beleza, acabou, porque nós estamos indo para a transição energética, existe a capacidade excessiva de refino no mundo, eu não preciso ficar construindo refinaria que nem um doido para competir, isso é uma besteira. Uma besteira. Ninguém vai trazer aqui para vir. E nem preciso vender as refinarias que eu tenho. Tenho que controlar esse processo numa boa. E o que sobrar de óleo, eu mando para essas refinarias sim. Por que não? Nos Estados Unidos ou no Japão, se quiser continuar com esse plano. Né? Ao invés de mandar óleo leve para todo mundo lá refinar e tirar o lucro. Né? O lucro muito maior do que é o próprio óleo leve. Então, esse plano pode ser recuperado. E sobre dolarização e a questão do preço hoje, é o que eu disse. Basicamente, Armando, é para atender as expectativas. É realmente o rabo abanando o cachorro. É um grupo de importadores que ganha com isso, e não tem culpa, porque eles são oportunistas mesmo por natureza. O importador, ele é oportunista por natureza. Ele fica como se fosse um navio fictício operando ali no Atlântico Sul, e quando qualquer mercado tem uma falha de atendimento, ele é chamado e ele ganha no spot, porque ele vende mais caro, porque ele ganha no spot. Eu entrego agora aí gasolina para você. Tá precisando de gasolina, meu filho? Ah, não tem a opção? Eu tenho, tá aqui. Aí ele bota o preço acima e tal. Sempre atuaram assim, essas traders e esse negócio. O Brasil passou a ser o único mercado cativo desses caras no Atlântico Sul. É o único cara que resolveu baixar a capacidade de refino das suas refinarias, uma intervenção direta do governo, assumida pelo presidente Castelo Branco, em público na Câmara dos Deputados, tem o depoimento dele lá, dizendo que gosta da concorrência, e esse cara, para mim, na hora que eu disse, esse cara tem que ser demitido amanhã, porque da mesma forma que alguns entendem que é intervenção, o controle de preço direto, esse cara, ele fez o que, sei lá, um presidente fictício do McDonald's ir para a Bolsa de Valores de Nova York e dizer que gosta do Burger King e que vai parar de produzir um pouco para deixar o Burger King ganhar mercado. Foi isso que ele falou lá. Eu estou parando minhas refinarias, diminuindo a capacidade para os importadores ganharem, porque eu gosto de concorrência. Pô, se isso fosse numa SA séria, ele estava demitido no dia seguinte. O mercado não precificou isso. O mercado não precifica que a Petrobras está diminuindo de tamanho, que ela está vendendo operações em selva, que são referência, não é pela lucratividade dela, é pela referência que ela tem, que ela vendeu e saiu completamente do Nordeste e do Norte, saiu do Petrosix, que é exatamente o início da exploração dessa bacia do basalto, que eu falei ali do xisto, né? Vendeu isso e vendeu a patente, né? Para empresas estrangeiras que já tinham desenvolvimento nisso e que estavam o tempo todo querendo essa patente, querendo esse processo, vendeu agora para uma cocada e uma mariola, né? Então, vendeu todos os gasodutos do Nordeste e do Sudeste, que hoje estão lá pagando aluguel para esses gasodutos. Então, que sentido faz fazer isso com a empresa, gente? Numa boa. Não é questão de socialismo, de comunismo, de petismo. Que sentido faz? Se a empresa fosse privada, estivesse naquela situação, ela faria isso? Algum vai dizer lá no comentário, fez porque o PT roubou e teve que recuperar. Mentira, mentira. Balela, embuste. O pré-sal, o nível de endividamento, vocês sabem, o endividamento da Petrobras estava alto porque ela tinha acabado de descobrir, como eu disse, a maior reserva da história recente do petróleo no mundo. E toda empresa que tem uma reserva provada, gigante, ela vai ao mercado e ninguém empresta à toa dinheiro, não. A garantia é a própria reserva, não tem que vender refinaria, vender Petrosix, vender coisa nenhuma para financiar pré-sal. Isso é uma balela, isso é um embuste. Todo mundo sabe disso, mas pega, né? É um discurso político. A gente tem que sair desse negócio para poder focar de novo numa Petrobras condizente, inclusive com a transição energética. Eu, inclusive, tenho preconizado para o futuro governo a fusão da Eletrobras com a Petrobras e a construção de uma grande empresa de energia, de transição energética, conjunta, pensando junto em toda a matriz energética e ajudando o Brasil a organizar, inclusive, seus investimentos privados nessas áreas. Obrigado, senador. Realmente o trabalho de recuperação nessa área vai ser duro, né? Juliane, por favor, a gente já está um pouquinho adiantado no horário, mas se você puder ser breve.
Eu gostaria de falar várias coisas sobre o desafio da industrialização. Eu estudei na minha tese de doutorado a tentativa de reindustrializar a cadeia de petróleo e gás a partir do conteúdo local, mas não vai dar tempo. Eu assino embaixo em tudo que o senador falou. Eu, inclusive, já peço para me despedir, porque eu estou 20 minutos atrasada para dar aula, mas eu concordo 100% com as considerações que ele fez. Bota o link da aula aí que a gente quer assistir a sua aula, Juliane. É presencial, tem que sair daqui e entrar numa sala. Ah, não dá. Juliane, obrigado, viu? Muito obrigado pela sua participação. Rodrigo, muito obrigado por todo o apoio que você sempre dá na organização dos eventos. Senador, muito obrigado. Foi uma honra, uma aula aqui que o senhor deu hoje para a gente. E tenho certeza que esse foi um dos melhores debates que a gente promoveu nos últimos tempos aqui no IRI Indústria. Senador, muito obrigado e desejar um bom dia a todos e bom trabalho. Armando, obrigado, Rodrigo, Juliane, só para agradecer a vocês e dizer que essa última coisa que eu coloquei aqui, inclusive, é quase que em primeira mão, né? Porque é uma conversa que a gente tem tido aí no campo do possível programa de governo do presidente Lula e tal, mas que realmente, para mim, faz todo sentido. Eu não trouxe ao debate, mas estou começando a jogar uns balões de ensaio sobre essa ideia da integração das duas empresas, que é perfeitamente factível e recomendável, para a gente não passar por quem está retrocedendo nas coisas. Ao contrário, nós vamos estar dando um salto à frente, porque nós vamos falar de fontes renováveis, com eletromobilidade, demanda, né? Não só cuidar da geração como da demanda e da não competição que hoje ocorre, inclusive entre as estatais. Você tem termoelétrica da Petrobras interagindo com a Eletrobras, você tinha a Petrobras entrando em parques eólicos e leilões elétricos, e a Eletrobras fazendo a rede de transmissão, enfim, isso tudo, eu acho que essa dicotomia já cumpriu o seu papel. A gente precisa agora ter uma grande empresa mista, controlada pelo Estado brasileiro, que faça a condução desses novos horizontes. Perfeito. Olha, muito obrigado. Bom dia a vocês. Um grande Armando, abraço. me permita fazer uma fala aqui. Peço mil desculpas por estar interrompendo o seu encerramento, mas só em virtude da fala do senador também. Primeiramente, agradecer aqui em nome do Instituto. Acho que o IRI se propõe justamente a isso, a ser um centro e um fórum de reflexão e debate para aperfeiçoamento entre as relações entre Estado e empresa. Acho que, faço minhas palavras do Armando, foi um excelente debate que acho que cumpre a missão do Instituto. E colocar aqui também o Instituto à disposição, senador, para criar um ambiente para debate dessas e outras propostas. O IRI está muito interessado em debater a questão da transição energética, da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável. Então, também sinta-se à vontade. Eu falo aqui como um gesto de agradecimento aí pela sua sugestão de pauta, que possamos vir a organizar conversas, convidar especialistas, atores do setor e demais, para estarmos ajudando a refletir sobre essas e outras ideias. Perfeito. Obrigado. Isso aí. Obrigado, pessoal. Obrigado. Um abraço. Obrigado a todos.